Relatório de progresso 6. 8 de março. Tô com medo. Muita gente que trabalha nessa faculdade e as pessoas da escola de medicina vieram me desejar boa sorte. Bert me trouxe umas flores e disse que eram das pessoas do departamento de psicologia. Ele me desejou sorte. Espero que eu tenha sorte. Tenho meu pé de coelho e minha moeda da sorte e minha ferradura. O Dr. Strauss disse que não seja tão supersticioso, Charlie. Isso é ciência. Eu não sei o que é ciência, mas todo mundo fica falando dela, então deve ser algo que ajuda a ter sorte. De qualquer forma, eu vou ficar com meu pé de coelho na mão e minha moeda da sorte na outra mão, com um buraco. A moeda quer dizer. Eu queria poder levar minha ferradura junto, mas ela é pesada, então vou deixar no meu casaco. Joe Carp, da padaria, me trouxe um bolo de chocolate do Sr. Donner, e o pessoal da padaria e eles esperam que eu melhore logo. Na padaria, eles pensam que eu estou doente, porque é isso que o professor Nemur disse que eu devia contar para eles, e nada sobre a cirurgia para ficar inteligente. Isso é segredo, até depois caso não funcione ou algo dê errado. Então a professora Kenyon veio me ver, e ela trouxe umas revistas para ler. E ela parecia um pouco nervosa e assustada. Ela ajeitou as flores na minha mesa e colocou tudo bonito e limpo, não bagunçado como eu deixo. E ela arrumou o travesseiro debaixo da minha cabeça. Ela gosta muito de mim, porque eu tenho muito a aprender, tudo ao contrário de muita gente no centro para adultos retardados que não se importam muito. Ela quer que eu fique esperto, eu sei. Daí o professor Nemor disse que eu não podia ter mais nenhuma visita, porque eu tenho que descansar. Perguntei ao professor Nemor se poderia vencer Algernon na corrida depois da cirurgia, e ele disse, talvez. Se a cirurgia funcionar, vou mostrar para aquele rato que posso ser tão inteligente quanto ele, ou até mais. Então, vou poder ler melhor e escrever as palavras bem, e saber um monte de coisas, e ser que nem as outras pessoas. Nossa, isso ia surpreender todo mundo. Se a operação der certo e eu ficar esperto, talvez eu possa encontrar minha mãe e pai e irmã e mostrar para eles. Nossa, eles iam ficar muito surpreendidos de me ver inteligente, que nem eles e minha irmã. O professor Nemur disse que se funcionar e for permanente, eles também vão fazer outras pessoas espertas como eu. Talvez pessoas de todos os lugares do mundo. E ele disse que isso quer dizer que estou fazendo algo incrível para a ciência. E vou ser famoso e meu nome vai aparecer em livros. Não me importa muito ser famoso. Só quero ser esperto como as outras pessoas para poder ter amigos que gostam de mim. Não me deram nada para comer hoje. Não sei o que comer tem a ver com ficar inteligente e tenho fome. O professor Nemur levou embora o meu bolo de chocolate. Esse professor Nemur é um mal-humorado. O Dr. Strauss disse que podem me devolver depois da operação. Você não pode comer antes de uma operação. Nem queijo. Relatório de progresso 7. 11 de março. A cirurgia não doeu. O Dr. Strauss fez tudo enquanto eu dormia. Não sei como, porque não vi mais acontecer. Mas acontece que tinham curativos nos meus olhos e na cabeça por uns 3 dias, então não pude fazer nenhum relatório de progresso até agora. A enfermeira magrinha que me olhou escrever disse que escrevi progresso errado e me ensinou como escrever relatório também em março. Tenho que lembrar disso. Tenho uma memória ruim para escrita. De qualquer forma, eles tiraram os curativos dos meus olhos hoje, então posso fazer um relatório de progresso agora, mas ainda tenho os curativos na minha cabeça. Eu tive medo quando entraram e me disseram que era hora de ir para a operação. Eles me fizeram sair da cama para outra cama que tinha rodas, e eles me puxaram para fora do quarto, passando pelo corredor para uma porta que diz cirurgia. Nossa, eu fiquei muito surpreso que era uma sala gigante, com paredes verdes e muitos médicos sentados lá em cima, em torno da sala, assistindo a operação. Eu não sabia que ia ser como uma apresentação. Um médico veio até minha mesa, todo vestido de branco e com um pano branco no rosto, como em programas de televisão, e luvas de borracha, e disse
Relaxa, Charlie. Sou eu, Dr. Strauss. Eu disse, oi, doutor. Tenho medo. Ele disse, não há nada para ter medo, Charlie. Ele disse, você só vai dormir. Eu disse, é disso que eu tenho medo. Ele fez carinho na minha cabeça. Então, 2 outros homens, também de máscara branca, vieram e prenderam meus braços e pernas. Daí eu não podia mexer. Eles. E isso me deu muito medo, e meu estômago se apertou. Como se eu fosse me molhar ali mesmo, mas eu não molhei nada, nem um pouquinho. Ia começar a chorar, mas colocaram um troço de borracha no meu rosto para respirar dele, e tinha um cheiro engraçado. O tempo todo, eu ouvi o Dr. Strauss falando em voz alta da cirurgia, contando para todo mundo o que ele ia fazer. Mas eu não entendi nada daquilo, e fiquei pensando que talvez, depois da operação, eu vou ser inteligente e vou entender todas essas coisas que ele fala. Daí respirei fundo, e daí acho que eu estava muito cansado, porque peguei no sono. Quando acordei, já tinha voltado para minha cama e estava muito escuro. Eu não conseguia ver nada, mas ouvi gente falando. Era a enfermeira e Bert. E eu disse, qual o problema? Porque vocês não ligam a luz? E quando vão operar? E eles riram, e Bert disse, Charlie, já acabou. E está escuro, porque você tem curativo sobre os olhos. É uma coisa engraçada. Fizeram tudo enquanto eu dormia. Bert vem me ver todos os dias para escrever todas as coisas, como minha temperatura e pressão e as outras coisas sobre mim. Ele disse que é por causa do método científico. Eles têm que registrar o que acontece para que possam repetir o processo quando quiserem. Não em mim, mas nas outras pessoas como eu que não são inteligentes. É por isso que tenho que fazer esse relatório de progresso. Bert diz que é parte do experimento, e que vão fazer cópias dos relatórios, para estudar e saber o que está acontecendo na minha cabeça. Não entendo como vão saber o que está acontecendo na minha cabeça, olhando esses relatórios. Eu leio e releio um monte de vezes para ver o que escrevi, e eu não sei o que está acontecendo na minha cabeça, então como é que eles vão fazer isso? Mas, de qualquer forma, isso é ciência, e tenho que tentar ser inteligente como as outras pessoas. Daí, quando eu ficar inteligente, eles vão falar comigo, e vou poder sentar e ouvir como Joe Cap e Frank Gimp fazem, quando eles falam e têm discussões sobre coisas importantes. Enquanto trabalham, eles começam a falar de coisas como Deus, ou sobre o problema que é o presidente gastar tanto dinheiro, ou sobre os republicanos e democratas. Eles ficam bem oriçados, como se fossem brigar. Daí o Sr. Donner tem que ir e mandar todo mundo voltar a cozinhar. Ou vão todos pra rua, com ou sem sindicato. Eu quero falar de coisas assim. Se você é inteligente, você pode ter muitos amigos para conversar. E você nunca fica solitário sozinho o tempo todo. O professor Nemor diz que não tem problema contar das coisas que acontecem comigo nos relatórios de progresso, mas ele diz que eu devia escrever mais sobre o que sinto e o que penso e me lembrar do passado. Eu disse para ele que não sei como pensar ou lembrar, e ele disse só tente. O tempo todo que os curativos ficaram nos meus olhos, tentei pensar e me lembrar mas nada aconteceu. Não sei sobre o que pensar ou lembrar. Talvez, se eu perguntar para ele, ele vai me dizer como eu posso pensar agora que eu devia ficar inteligente sobre o que pensam, ou se lembram as pessoas inteligentes. Coisas chiques, aposto. Eu queria já saber umas coisas chiques. 12 de março. Não tenho nada a escrever. Relatório de progresso no topo de cada dia quando começa uma nova fornada, depois o professor Nemor levar as antigas embora. Só tenho que pôr a data no topo. Isso economiza tempo. É uma boa coisa. Posso me sentar na cama e olhar pela janela para a grama e para as árvores do lado de fora. O nome da enfermeira, magrinha, é Hilda, e ela é muito gentil comigo. Ela me traz coisas para comer e ajeita minha cama, e ela diz que foi um homem muito corajoso de deixar fazerem coisas na minha cabeça. Ela disse que ela nunca deixaria que fizessem isso na cabeça dela, nem por todo o chá na China. Eu disse que não era pelo chá da China, era para me deixar inteligente. E ela disse que eles não têm direito de me deixar inteligente, porque se Deus me quisesse inteligente, ele teria me feito nascer inteligente.
E não se esqueça de Adão e Eva, e o pecado com a árvore do conhecimento, e comer a maçã e a queda. E talvez o professor Nemor e o Dr. Strauss estivessem se intrometendo em coisas que não tinham o direito de se intrometer. Ela é bem magra, e quando ela fala, o rosto dela fica todo vermelho. Ela diz que talvez eu devesse orar a Deus e pedir que ele me perdoe o que me fizeram. Que ele perdoe o que me fizeram. Eu não comi nenhuma maçã ou fiz nada de pecado, e agora tenho medo. Talvez eu não devesse ter deixado operarem o meu cérebro, como ela disse, se é contra Deus. Não quero deixar Deus bravo. 13 de março. Trocaram minha enfermeira hoje. Essa é bonita. O nome dela é Lucille. Ela me mostrou como escrever para meus relatórios de progresso, e ela tem cabelo amarelo e olhos azuis. Perguntei onde estava Hilda, e ela disse que Hilda não trabalhava mais naquela parte do hospital, só na maternidade perto dos bebês, onde não importa se ela falar demais. Quando perguntei para ela sobre o que era maternidade, ela disse que era a parte onde ficavam os bebês, mas quando perguntei de onde eles vinham para ela ficou com o rosto vermelho, que nem a Hilda, e disse que tinha que tirar a temperatura de alguém. Ninguém nunca me conta dos bebês. Talvez, se esse troço funcionar, vou ficar inteligente e descobrir. A professora Kinnian veio me ver hoje e disse: Charlie, você está ótimo. Contei para ela que me sentia bem, mas não me sentia inteligente ainda. Eu pensava que quando a cirurgia acabasse e tirassem os curativos dos meus olhos, eu já seria inteligente e saberia muitas coisas, e então poderia ler e falar de coisas importantes como todo mundo. Ela disse: não é assim que funciona, Charlie. Vem bem devagar e você tem que se esforçar muito para ficar inteligente. Eu não sabia disso. Se eu tinha que me esforçar muito de qualquer forma, por que é que eu fiz a cirurgia então? Ela disse que não tinha certeza, mas a cirurgia era para fazer com que quando eu me esforçasse de fato, eu iria gravar as coisas, ao contrário de quando eu não gravava muito bem. Bom, eu disse para ela, isso fez eu me sentir meio mal, porque eu pensava que iria ser inteligente de imediato, e eu iria poder voltar e mostrar para o pessoal da padaria como eu estava inteligente e falar com eles sobre coisas e talvez até ser um assistente de padeiro. Daí eu iria tentar encontrar minha mãe e pai. Eles ficaram surpresos de ver como fiquei inteligente, porque minha mãe sempre quis que eu fosse inteligente também. Talvez eles não me mandassem embora, mas se enxergassem como eu fiquei inteligente. Contei para a professora Kinnian que iria me esforçar muito para ser inteligente, o máximo que conseguia. Ela fez carinho na minha mão e disse: eu sei que vai. Eu acredito em você, Charlie. Relatório de progresso 8. 15 de março. Já saí do hospital, mas não voltei a trabalhar. Nada está acontecendo. Tive muitos testes e diferentes tipos de corridas com o Algernon. Odeio aquele rato. Ele sempre me vence. O professor Nemor diz que tenho que jogar esses jogos e tenho que fazer esses testes várias e várias vezes. Os quebra-cabeças são estúpidos. E as imagens são estúpidas também. Gosto de desenhar fotos de um homem e uma mulher, mas não vou inventar mentiras sobre as pessoas. E ainda não consigo fazer os quebra-cabeças direito. Tenho dor de cabeça de tentar pensar, me lembrar de tanta coisa. O Dr. Strauss prometeu que ia me ajudar, mas ele não ajuda. Ele não me conta o que pensar ou quando eu vou ficar inteligente. Ele só me faz deitar no sofá e falar. A professora Kinnian veio me ver na universidade também. Eu disse para ela que nada estava acontecendo. Quando vou ficar inteligente, ela disse, você tem que ter paciência, Charlie. Essas coisas demoram um tempo. Vai acontecer tão lentamente que você não vai notar que está acontecendo. Ela disse que Bert contou a ela que eu estava melhorando bem. Eu ainda acho que as corridas e os testes são estúpidos, e acho que escrever esse relatório de progresso é estúpido também. 16 de março. Almocei hoje com o Bert no restaurante da universidade. Eles têm todos os tipos de comida gostosa, e eu não tenho que pagar por nada. Gosto de sentar e olhar os alunos e alunas. Eles fazem bagunça às vezes, mas na maior parte do tempo falam de todos os tipos de coisa, como os padeiros da padaria Donners. Bert diz que falam de arte e política e religião. Não sei sobre o que são essas coisas, mas sei que religião é Deus. Minha mãe costumava me contar tudo deles e das coisas que ele tinha arranjado para fazer o mundo.
Ela disse que eu sempre deveria amar Deus e orar para Ele. Eu não me lembro de como orar para Ele, mas acho que minha mãe me fazia orar muito para Ele quando eu era criança. Que Ele deveria fazer eu ficar melhor e não doente. Eu não me lembro de como eu estava doente. Eu acho que tinha a ver com eu não ser inteligente. De qualquer forma, Bert diz que, se o experimento funcionar, vou poder entender todas as coisas que os estudantes discutem. E eu disse, você acha que vou ser inteligente como eles? E ele riu. E disse, essa garota não é tão inteligente assim, você vai ultrapassá-los como se estivessem parados. Ele me apresentou para muitos estudantes, e alguns deles me olharam engraçado, como se eu não devesse estar na universidade. Quase me esqueci, e comecei a contar para eles que logo iria ser muito inteligente, como eles, mas Bert me interrompeu, e disse para eles que eu estava limpando o laboratório do departamento de psicologia. Mais tarde, ele explicou que não pode haver nenhuma publicidade. Isso quer dizer que é um segredo. Eu não entendi muito bem porque tenho que guardar isso como segredo. Bert diz que é para caso haja alguma falha. O professor Nemor não quer todo mundo rindo dele, especialmente as pessoas da Fundação Wellberg, que deu dinheiro para o projeto. Eu disse que não ligo se as pessoas rirem de mim. Muita gente ri de mim, e eles são meus amigos e a gente se diverte. Bert colocou o braço em torno dos meus ombros e disse, não é com você que Nemor está preocupado. Ele não quer que as pessoas riam dele. Eu não achava que as pessoas ririam do professor Nemor, porque ele é um cientista em uma universidade, mas Bert disse que nenhum cientista é homem notável para os seus colegas e alunos da pós-graduação. Bert é um estudante de pós-graduação no campo de psicologia que nem o nome da porta do laboratório. Eu não sabia que psicologia podia ter campo. Achei que era só em fazenda. De qualquer forma, espero ser inteligente logo, porque quero aprender tudo o que existe no mundo, como os garotos da universidade sabem, tudo sobre arte, política e Deus. 17 de março. Ao acordar essa manhã, de imediato pensei que já estaria inteligente, mas não estou. A cada manhã, acho que vou estar inteligente, mas nada acontece. Talvez o experimento não tenha funcionado. Talvez eu não vá ficar inteligente e vou ter que viver na residência Warren. Odeio os testes, e odeio os quebra-cabeças, e odeio o Algernon. Eu nunca soube antes que era mais burro que um rato. Não quero mais escrever relatórios de progresso. Eu me esqueço das coisas, e mesmo quando escrevo no meu caderno, às vezes não consigo ler minha própria letra. E é muito difícil. A professora Kinnan disse que tenho que ter paciência, mas me sinto cansado e sem vontade, e tenho dores de cabeça o tempo todo. Quero voltar a trabalhar na padaria, e não quero mais escrever relatórios de progresso. 20 de março. Vou voltar a trabalhar na padaria. O Dr. Strauss disse para o professor Nemor que era melhor eu voltar a trabalhar, mas ainda não posso explicar para ninguém sobre o que foi na cirurgia. E eu tenho que ir para o laboratório 2 horas depois do trabalho, todas as noites, para os testes, e para escrever esses relatórios imbecis. Eles vão me pagar toda semana como um trabalho de meio turno, porque isso fazia parte do acordo quando pegaram o dinheiro da Fundação Wellberg. Ainda não sei o que é esse troço de Wellberg. A professora Kinnan me explicou, mas eu ainda não entendi. Então, se eu não fiquei inteligente, por que estão me pagando para escrever essas coisas idiotas? Se eles vão me pagar, eu vou fazer, mas é muito difícil escrever. Estou feliz de voltar a trabalhar, porque sinto falta do meu trabalho na padaria e todos os meus amigos e de como a gente se diverte. O Dr. Strauss disse que eu deveria manter um caderno no bolso, para caso eu lembre de algo. E não tenho que fazer os relatórios de progresso todos os dias, só quando eu me lembrar de algo ou algo essencial acontecer. Eu disse para ele que nada de especial acontecia comigo, e não parece que esse experimento especial vai acontecer também. Ele disse, não fique desanimado, Charlie, porque demora muito, e você não vai notar imediatamente. Ele explicou como demorou muito tempo com o Algernon antes de ele ficar 3 vezes mais inteligente do que era antes. É por isso que o Algernon me vence todas as vezes naquele quebra-cabeça, porque ele teve a cirurgia também. Ele é um rato especial, o primeiro animal a ficar inteligente tanto tempo depois da cirurgia. Eu não sabia que ele era um rato especial. Isso muda as coisas. Eu provavelmente poderia fazer aquele quebra-cabeça mais rápido que um rato normal. Talvez um dia eu vença o Algernon. Nossa, isso ia ser incrível.
O Dr. Strauss disse que, até agora, Algernon parece que seguirá inteligente permanentemente, e ele disse que é um bom sinal, porque nós dois tivemos o mesmo tipo de operação. 21 de março. Nós nos divertimos muito na padaria hoje. Joe Carp disse: Ei, olha, onde o Charlie fez a cirurgia? O que é que eles fazem? Charlie, colocaram o cérebro finalmente? Eu ia contar para ele sobre ficar inteligente, mas me lembrei que o professor Nemor disse que não. Então Frank Rayleigh disse: O que é que você fez, Charlie? Abriu a porta do jeito mais difícil? Isso me fez rir. Eles são meus amigos e eles realmente gostam de mim. Tem muito trabalho para recuperar. Eles não tinham ninguém para limpar o lugar, porque esse era o meu trabalho, mas eles contrataram um novo garoto, Ernie, para fazer as entregas, que eu sempre fazia. Sr. Donner disse que decidiu não demitir o garoto por enquanto para me dar a oportunidade de descansar e não fazer tanto esforço. Eu disse para ele que estava bem, e eu posso fazer minhas entregas, limpar tudo como sempre fiz, mas Sr. Donner disse que vamos ficar com o garoto. Eu disse então, o que é que eu vou fazer? E Sr. Donner me deu um tapinha no ombro e disse, Charlie, quantos anos você tem? Eu disse, 32. E faço 33 no próximo aniversário. E faz quanto tempo que você está aqui? Ele disse. Eu disse que não sabia. Ele disse, você veio para cá 17 anos atrás. Seu tio Herman, Deus o tenha, era meu melhor amigo. Ele trouxe você para cá e pediu que eu deixasse você trabalhar aqui e cuidasse de você, o melhor que eu podia. E quando ele morreu 2 anos depois e sua mãe internou você na residência Warren, eu fiz eles liberarem você por contrato de trabalho interno. Já faz 17 anos, Charlie, e quero que você saiba que a indústria de panificação não está tão bem, mas como você sempre disse, você tem um trabalho aqui por toda a sua vida, então não se preocupe com a chegada de novas pessoas para tomar o seu lugar. Você nunca vai precisar voltar para aquela residência Warren. Eu não me preocupo com isso. Só com... Para que ele precisa de Ernie para entregar e trabalhar por aqui quando eu sempre entregava os pacotes direito? Ele disse que o garoto precisa do dinheiro, Charlie. Então vou ficar com ele como aprendiz para ensiná-lo a ser padeiro. Você pode ser seu assistente e ajudar nas entregas quando ele precisar. Eu nunca tinha sido assistente antes. Ernie é muito esperto, mas as outras pessoas da padaria não gostam muito dele. Eles são todos bons amigos meus, e nós contamos muitas piadas e nos divertimos aqui. Às vezes alguém vai dizer, Ei, olha só Frank, ou Joe, ou até Gimpy. Ele realmente deu uma de Charlie Gordon aquela vez. Eu não sei por que dizem isso, mas eles sempre riem e eu rio também. Hoje de manhã, Gimpy, ele é o padeiro principal, e ele tem um pé ruim. E ele manca, ele usou meu nome quando gritou com Ernie, porque Ernie perdeu um bolo de aniversário. Ele disse, Ernie, pelo amor de Deus, você está tentando virar um Charlie Gordon? Eu não sei por que ele disse isso. Eu nunca perdi nenhuma entrega. Perguntei para o Sr. Donner se eu poderia aprender a ser um aprendiz de padeiro como Ernie. Eu disse que poderia aprender, se ele me desse uma chance. O Sr. Donner olhou para mim por muito tempo. Engraçado, porque acho que eu não falo muito na maior parte do tempo. E Frank me ouviu. E ele riu, e riu até o Sr. Donner mandar calar a boca e cuidar do forno. Daí Sr. Donner me disse, tem um tempo para isso, Charlie. O trabalho de um padeiro é muito importante e complicado, e você não devia se preocupar com coisas assim. Eu queria poder contar para ele e para as outras pessoas sobre minha cirurgia de verdade. Eu queria que ele já estivesse funcionando para eu ser inteligente que nem todo mundo. 24 de março. O professor Nemor e o Dr. Strauss vieram no meu quarto na noite de hoje para saber por que eu não vou ao laboratório como eu devia. Eu disse para eles que não queria mais competir com Algernon. O professor Nemor disse que não preciso por muito tempo, mas eu devia ir de qualquer forma. Ele me trouxe um presente, só que não era um presente, era só emprestado. Ele disse é uma máquina de ensinar que funciona como uma televisão. Ela fala e faz imagens, e eu tenho que ligar antes de dormir. Eu disse, você está de brincadeira. Por que eu devia ligar a televisão antes de ir dormir? Mas o professor Nemor disse que se eu quero ficar inteligente, eu tenho que fazer o que ele disse. Daí eu disse para ele que não achava que ia ficar inteligente de qualquer forma. Daí o Dr. Strauss se aproximou e pôs a mão no meu ombro e disse, Charlie,
Você não sabe ainda, mas você está ficando mais inteligente o tempo todo. Você não vai observar por um tempo como você não nota quando o ponteiro da hora de um relógio se move. É assim que são essas mudanças em você. Elas estão acontecendo tão lentamente que você não consegue notar, mas só conseguimos acompanhá-la pelos testes e pela maneira que você fala e age, e pelos seus relatórios de progresso. Ele disse: Charlie, você tem de ter confiança em nós e em você mesmo. Não podemos ter certeza se será permanente, mas temos confiança que em breve você vai ser um rapaz muito inteligente. Eu disse: tudo bem, e o professor Nemor me mostrou como operar a televisãozinha, que não era uma televisão de verdade. Eu perguntei para ele o que é que ela fazia. Primeiro, ele pareceu azedo de novo, porque eu pedi para ele explicar, e ele disse que eu devia simplesmente fazer o que ele dizia. Mas o Dr. Strauss disse que ele devia me explicar, porque eu estava começando a questionar a autoridade. Não sei o que isso quer dizer, mas o professor Nemor parecia prestes a arrancar o próprio lábio a mordidas. Daí ele explicou muito devagar que a máquina fazia muitas coisas na minha mente. Algumas coisas, ela fazia logo antes de eu pegar no sono, como me ensinar coisas quando eu estivesse muito sonolento. E um pouco depois que eu começasse a pegar no sono, eu ainda ouço falar mesmo se não enxergo mais as imagens. Outras coisas que ela devia fazer é me fazer sonhar e me lembrar de coisas que aconteceram muito tempo atrás quando eu era criancinha. É assustador. Ah, eu me esqueci. Perguntei ao professor Nemor quando posso voltar para a aula do professor Kinnan no centro para adultos. E ele disse que em breve o professor Kinnan viria ao centro de testes na universidade para me ensinar particular. Fico feliz com isso. Eu não vi ela muito desde a cirurgia, mas ela é legal. 25 de março. Aquela televisão maluca me deixou acordado a noite toda. Como posso dormir com um troço gritando um monte de coisas doidas nos meus ouvidos a noite toda? E as imagens esquisitas. Uau, eu não entendo o que ela diz quando estou acordado. Então, como vou entender dormindo? Falei com o Bert sobre isso, e ele disse que não tem problema. Ele disse que meu cérebro aprende logo antes de eu pegar no sono, e isso vai me ajudar quando a professora Kinnan começar minhas aulas no centro de testes. O centro de testes não é um hospital para bichos como eu pensei antes. É um laboratório para ciência. Não sei bem o que é ciência, exceto que estou ajudando ela com esse experimento. De qualquer forma, não sei não como com essa televisão. Acho maluquice. Se você pode ficar inteligente quando vai dormir, por que as pessoas vão para a escola? Não acho que esse troço vai funcionar. Eu costumava ver programas de televisão à tarde da noite, e bem tarde da noite na televisão o tempo todo antes de dormir, e nunca me deixou inteligente. Talvez só alguns filmes façam você inteligente. Talvez só programas de perguntas e respostas.